Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Salmo 137. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A caminhada quaresmal é uma travessia, é o deserto onde Deus nos despoja para nos revestir, onde o ruído do mundo cede lugar à voz que sussurra no íntimo, como Israel caminhando 40 anos sob o sol abrasador, como Elias sustentado no Horeb, como o próprio Cristo conduzido ao deserto pelo Espírito. Também nós somos chamados a atravessar a aridez para reencontrar a fonte. Este tempo litúrgico é pedagógico. A Igreja, mãe e mestra, nos conduz pela penitência, pelo jejum, pela oração e pela caridade, não como meras práticas exteriores, mas como caminho de conversão, a metanoia, a mudança profunda de mente e de coração. É a estação da verdade na qual a alma se vê diante de Deus e aprende a pedir. Na primeira leitura de hoje do livro de Esther, capítulo 4, do versículo 17. Devemos entender que o livro de Esther situa-se no contexto do exílio persa. O povo judeu vive disperso, vulnerável sob a ameaça de extermínio pelo decreto de Ramã. Esther, rainha, é chamada a interceder. E o texto grego, na versão dos 70, traz a oração que não aparece no texto hebraico masorético. E ali Esther se prostra e clama: Meu Senhor, nosso Rei, Tu és único. Vem meu auxílio, pois estou só e não tenho outro socorro fora de Ti. A palavra implícita que ecoa é a da confiança radical. A oração nasce do reconhecimento da própria impotência. Não é uma negociação política, é um abandono teologal. Esther assume postura de jejum, veste-se de cinza, sinais exteriores de penitência que expressam uma atitude interior. Aqui a oração não é fuga da história, mas força que transforma a história. E o drama humano torna-se espaço da ação divina. A rainha se torna mediadora. Sua súplica antecipa em figura a intercessão de Cristo. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 12, estamos no coração do Sermão da Montanha. Jesus fala aos discípulos e revela o rosto do Pai. E o texto grego utiliza 3 verbos no imperativo presente. Aiteite, que é pedir, zeiteite, buscai, e croote, bater. O presente contínuo indica perseverança, continuai pedindo. O que está no texto? Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Então vejamos bem, essa continuação de pedir no sinal de confiança. E de tal confiança nós temos a promessa que se segue. E vós será dado, não é fórmula mágica, mas revelação do caráter de Deus. E Jesus fundamenta essa confiança na paternidade divina. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, e a palavra grega pater aqui não é mera metáfora, é revelação ontológica. Deus é Pai em sentido pleno. O ápice é a chamada regra de ouro. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos vós a eles.
E a oração autêntica desemboca na caridade. Quem pede o pão do céu aprende a tornar-se pão para os irmãos. E no contexto maior das leituras, retomando ali a primeira leitura, Esther prefigura Cristo. Assim como ela arrisca a vida a aproximar-se do rei, também Cristo atravessa o véu do santuário celeste para interceder por nós, conforme está em Hebreus 9, versículo 24. Sua paixão é a súplica suprema. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a quaresma é participação nesse movimento. Entramos com Cristo no mistério da súplica obediente. Ele é o verdadeiro intercessor, o novo e o eterno mediador, conforme a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Santo Agostinho ensinava: Deus nos manda pedir não para informá-lo, mas para formar-nos. E a oração não muda Deus, transforma o orante. Ela purifica o desejo, ordena o coração e nos conforme à vontade divina. E com isso a oração quaresmal não é sentimentalismo, é disciplina. Santa Teresa d'Ávila definiu a oração como o trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Mas essa amizade exige silêncio, perseverança, combate contra as distrações. E com isso a ascese quaresmal, jejum, esmola e oração, educa o desejo. O jejum purifica o corpo, a esmola purifica a relação com o próximo e a oração purifica a relação com Deus. São três dimensões inseparáveis. E o clamor de Esther ecoa o de Moisés intercedendo pelo povo. O de Ana pedindo um filho, o dos salmos que repetem das profundezas, eu clamo a vós. Nós podemos até nos perguntar, mas de qual profundeza que Deus é clamado? Será nas profundezas do nosso próprio ser? Do nosso pensamento, da nossa forma de agir? E com tudo isso, o ensinamento de Jesus conecta-se com Lucas capítulo 11, onde o Pai dá o Espírito Santo àqueles que pedem. Pedir na lógica do reino é abrir-se ao dom maior, o próprio Deus. Cristo é o cumprimento pleno da súplica humana. Ele é o sim do Pai, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E na cruz o silêncio de Deus não é ausência, mas gestação da ressurreição. Santo Irineu via na economia da salvação um processo pedagógico. Deus educa a humanidade como um pai educa um filho. A quaresma é parte dessa pedagogia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.